Oi, gente, tudo bem? Bom, inicio esse vídeo aqui hoje com o meu jaleco de formatura lindíssimo, que é o objeto desse vídeo. Sim, esse jaleco aqui com o nome Doutora me trouxe uma pequena dor de cabeça, vocês vão entender por quê. Mas antes de tudo, gente, por favor, se inscrevam aqui no meu canal, ativem o sininho de notificação. Eu ia falar os sininhos, né? Mas é o sininho. O vídeo vai ficar um pouquinho longo, então eu peço para que vocês coloquem na velocidade 1,5 ou 2, para que vocês possam ver o vídeo por completo, para que não fique nada subentendido, tá, gente? Então veja por completo, não por nenhuma parte, para que assim vocês compreendam o que aconteceu comigo, tá? E por que eu tô gravando esse vídeo. Bom, como vocês podem ver, aqui no meu jaleco está escrito Doutora Larissa Ingrid Nascimento, embaixo enfermeira, que é a minha profissão. Esse doutora causou um certo estranhamento, né? E uma pessoa que, já vou deixar aqui bem claro, gosto muito, tenho uma grande admiração por essa pessoa, sou muito grata a essa pessoa, por várias coisas que ele fez por mim, né? Que essa pessoa fez por mim durante o meu último período de curso. Nada que eu estou dizendo aqui é pessoal, tá? Nada é pessoal, tudo são pessoas, tá? Então eu vou contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu comigo, sem mais enrolação. Bom, esse aqui é o meu jaleco de formatura, né? Como eu falei pra vocês. E durante o meu estágio na unidade básica de saúde, teve um dia que eu acabei tendo que utilizar ele porque os demais estavam sujos. Por que um único dia? Porque eu não me sentia à vontade para utilizar um jaleco escrito enfermeira, sendo que eu ainda não tinha formado, tá? É o jaleco de formatura. Então, o correto seria utilizar ele para as fotos e posteriormente quando eu estivesse formada, que é agora, tá? O que acontece? Eu usei esse jaleco e aí foi tranquilo. Passado-se um tempo, uma pessoa que eu gosto muito chegou em mim e falou: olha, Larissa, eu queria ter uma conversa com você em relação ao seu jaleco, que me causou um certo espanto. Gente, não vou entrar muito em detalhes aqui porque foi uma conversa muito intimista, tá? E aí, no meio dessa conversa, ele disse pra mim, assim, que ele se sentiu um pouco chocado, vou usar essa palavra aqui pra ficar mais dinâmico, ao ler no meu jaleco, doutora, porque pra ele, doutor é quem tem doutorado. E aí a gente entrou em uma discussão, não foi uma discussão, mas foi uma conversa assim bem franca. E aí ele colocou os pontos de vista dele, que na visão dele eu estava sendo soberba ao utilizar o nome doutora, sendo que eu sou enfermeira, né? Estava me formando como enfermeira, que eu nunca seria reconhecida como doutora, porque o mercado de trabalho não reconhece o enfermeiro como doutor, que a sociedade não reconhece o enfermeiro como doutor, que eu não tinha bagagem para utilizar esse título de doutora. E foi falando e foi falando. Disse que eu poderia enfrentar muitas dificuldades no mercado de trabalho por conta disso, que eu poderia ser demitida por estar querendo impor que eu sou doutora. Detalhe, gente, isso tudo foi porque eu apenas utilizei esse jaleco. Eu nunca pedi para que nenhum paciente, nenhum colega de faculdade, nenhum professor, ninguém me chame de doutora. Nunca, 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 nunca. Tenho minha consciência tranquila em relação a isso, inclusive argumentei isso pra ele. Porque eu estava, assim, estarrecida, porque eu não estava entendendo o motivo. E ele foi falando que talvez isso poderia ser por conta de uma construção que ele tem, que não era nada pessoal em relação a mim, tá? Mas ele queria me dar esse alerta, que eu poderia sofrer muito por conta disso, tananã, tananã. Eu simplesmente virei pra ele e falei: olha, eu não concordo, porque existe uma resolução que me respalda a utilizar o título de doutora. Nunca obriguei ninguém a me chamar de doutora, nenhum paciente, nenhum professor, você mesmo sabe disso, nenhum colega, só que eu estou utilizando porque é um direito meu, eu sigo o que está na legislação. Se for proibido, eu tiro. Caso contrário, não vou tirar só porque você está dizendo para mim que isso vai acontecer comigo. E eu estou preparada, eu me sinto preparada para enfrentar as pedras, os caminhos, as paredes gigantes que podem surgir na minha frente por conta do título de doutora. E falei para ele que, em partes, eu até concordava que doutor de fato é quem tem doutorado, mas por conta da nossa construção cultural, eu tinha sim o direito de utilizar esse título de doutor. E eu comecei a indagá-lo. Perguntei para ele se o problema realmente era com quem não tinha doutorado.
E ele disse que sim, aí eu questionei, então por que você chama a médica aqui da unidade doutora? Por que você chama o fisioterapeuta de doutor? Por que você chama o nutricionista de doutor? Mas você não tem coragem de chamar o seu colega enfermeiro de doutor. E aí a conversa foi tomando um outro rumo, sabe, gente? Mas assim, tudo na maior tranquilidade. Ele é uma pessoa assim que eu admiro demais. Como eu falei pra vocês, só tem agradecimentos. Mas é claro, nem tudo a gente concorda. Como ele não concorda comigo, eu também não concordo com ele em tudo. E aí ele foi falando pra mim, repetindo as mesmas coisas, que é porque é uma construção social, que ele concordava comigo que realmente era. Eu falei, então, mas você não acha que pra gente, né, construir algo, a gente também tem que usar às vezes de uma imposição? Não que eu estou querendo impor que eu sou doutora. Por titulação eu realmente não sou. Mas por competência eu acredito que eu possa sim ser uma doutora. Como qualquer outro colega que sai da universidade como médico, recém-formado e usa o título de doutor, todo mundo respeita. Qual que é a diferença? E aí a gente foi levando esse assunto, a gente ficou quase 2 horas debatendo sobre isso. Teve outra parte da conversa que ele falou, que eu esqueci de citar, que o médico tinha o direito de ser chamado de doutor porque eles pagam uma mensalidade super cara, que é um vestibular super concorrido, e somente por isso ele tem o direito, mesmo que ele não seja doutor por titulação, de ser chamado de doutor. Até que ele disse pra mim que quem é alguma coisa não precisa dizer. E, gente, eu não concordo com isso. Sabe por quê? Eu não sou enfermeira, eu não preciso dizer isso para a sociedade. Olha, eu sou Larissa Ingrid, enfermeira, formada na instituição tal, se isso for cabível. Ou eu sou Larissa Ingrid, formada como enfermeira. Sou bacharel e licenciada em enfermagem. Olha, eu sou fulano de tal, fisioterapeuta, eu sou ciclano de tal, dentista. Eu não tenho que falar isso para a sociedade porque é o meu trabalho, é a minha formação. Então, por que que eu não posso? Por que que eu não posso? Quem é algo tem que dizer sim. O reconhecimento não é soberba, tá? Então, gente, isso no dia me causou uma frustração tão grande porque eu fiquei muito indignada. Eu fiquei indignada por estar ouvindo isso de um outro colega de profissão. E aí eu me recordo, eu associei tudo isso com a famosa síndrome do vira-lata. Que isso é muito presente na nossa profissão, né? Na categoria de enfermagem. Porque os enfermeiros, os técnicos, auxiliares, eles têm consigo, eu não sei o motivo, né? Eu nunca tive isso, tá? Vou ser bem sincera aqui. Eu nunca me senti inferior ao médico. Eu nunca me senti inferior a nenhum outro profissional. Mas eu nunca me senti inferior a outro profissional da saúde, só porque eu sou enfermeira. E na nossa profissão isso é muito comum. Os enfermeiros, técnicos, auxiliares, eles se sentem inferiores a outras categorias. E eles não têm coragem de ousar, de impor algo, de usar algo que é direito nosso. Gente, o doutora é direito do enfermeiro de utilizar. Ele não tá cometendo nenhum crime, tem a resolução, que eu até anotei o número aqui porque eu não me recordava o número, que é a resolução 256 de 2001. Olha o tanto que ela é antiga. E aproveitando, teve mais 2 coisas que esse colega pontuou pra mim. Ah, você viu que quem assinou a resolução não colocou lá doutor fulano de tal? Eu falei, sim. Mas isso daí é uma escolha, porque lá na resolução diz o quê? Que esse título de doutor, para o enfermeiro, ele é para ser utilizado como um plus. E você tem o livre-arbítrio de você utilizar ou não, e você não pode ser crucificado por utilizar ou simplesmente por não utilizar. Aí ele falou, ah, mas pra mim, quem tá assinando tinha que colocar doutor pra respaldar. Não, não tem. Sabe por que não tem? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio. Você coloca se você quiser, nós só fazemos algo mediante a lei. A lei obrigou ele a colocar lá doutor fulano de tal porque ele assinou a resolução? Não. Então é isso, gente. As pessoas precisam entender que sim, nós temos valor. E a cada momento que alguém fala que o enfermeiro não pode ser doutor, que o enfermeiro não pode ser isso, que o enfermeiro não é aquilo, que o enfermeiro blá, 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 as pessoas estão cada vez mais menosprezando a nossa categoria. E sabe quem são essas pessoas? Nós mesmos. Nós, enfermeiros, estamos acabando com a nossa reputação. A cada momento que você tem medo de abrir a sua boca e falar, eu sou fulano de tal, enfermeiro tal, doutora Larissa Ingrid, enfermeira. Se você não tem essa coragem, você está jogando toda a sua formação no lixo. Porque se você quer reconhecimento, ele tem que partir de você. E mais um detalhe que eu sei que muita gente pode ter esse pensamento. Ah, eu prefiro ser chamado de enfermeiro do que ser chamado de doutor porque eu vou ser confundido com médico.
Não, meu bem, você não vai ser confundido com o médico, porque o dentista não é confundido com o médico e usa o título de doutor. O advogado usa o título de doutor e não é confundido com o médico. O fisioterapeuta também, nutricionista, biomédico, todo mundo usa. Então, por que o enfermeiro seria confundido só porque ele tá usando uma coisa que é direito dele? Pensa bem. E outra coisa que ele disse pra mim é que, e por um lado eu acabei concordando com ele, mas não acho que isso seja a justificativa para que eu não use o título de doutora, porque eu não sou merecedora. Mas ele disse pra mim assim que é difícil que o enfermeiro seja reconhecido como doutor, porque a nossa profissão, a enfermagem, ela tem subcategorias. Por um lado, eu posso até concordar com ele, porque de fato eu tenho um pensamento, por menor que ele seja, de que essa subdivisão de várias subcategorias, por um lado, acaba atrapalhando o reconhecimento da enfermagem. Mas por outro, eu não concordo com isso. Sabe por quê? Porque o enfermeiro é quem estudou 5 anos, 4 anos, é quem fez bacharelado, é quem fez licenciatura. Ele é no nível hierárquico, ele é o que está no topo. Então, sim, ele tem esse direito, sabe? E aí, gente, voltando ao assunto de como eu me senti. No dia, eu fiquei assim, cara, será que eu não sou merecedora? Eu cheguei a comentar isso com uma amiga minha do estágio, que eu tenho, assim, ela como uma mãe pra mim. Inclusive, ela tem idade pra ser minha mãe, né? Eu falei, olha, amiga, aconteceu isso, isso e isso. Não entrei muito em detalhes, porque eu não queria, sabe, que isso causasse uma impressão ruim. E eu, assim, eu até admirei a coragem dele de falar isso pra mim, porque ele se sentiu à vontade. E eu fiquei feliz por ele ter chegado em mim e falado o que ele estava sentindo, porque a nossa relação ali sempre foi construída na base da confiança, do diálogo, certo? Então não estou fazendo esse vídeo aqui para expor ninguém, tá, gente? É só para relatar para vocês o que eu ouvi de um outro colega de profissão, sabe? Então, eu fiquei assim, nossa, eu não sou merecedora, porque ele disse, né, não com essas palavras, que eu não tinha como sustentar isso, simplesmente porque eu sou enfermeira. Porque a sociedade nunca vai me reconhecer. Mas peraí, gente. Se eu não falar para a sociedade quem eu sou, o que eu faço, demonstrar, como que as pessoas vão me reconhecer? Sabe? Então eu fiquei pensando, até quando a gente vai ter que aguentar essas coisas? E eu digo aqui sem medo de um dia me arrepender, porque eu vou falar aqui. Eu não vou abaixar a minha cabeça para ninguém, porque eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira com muito orgulho. Muito orgulho mesmo. Então, se um dia alguém me mandar embora do meu serviço, né, se eu for CLT, e a justificativa é porque eu coloquei doutora no meu jaleco ou no meu carimbo, eu vou ter a plena certeza de que aquele lugar não me merece. Então, ali não é pra mim. Aquele lugar não me cabe. Sabe, eu sei que o mercado de trabalho é cruel, gente. Eu acabei de me formar. Eu estou vendo com meus próprios olhos o quanto o mercado é cruel. Mas eu não posso deixar que outras pessoas subtraiam o meu direito. Eu sou menos do que um médico? Por que que o médico sai da universidade, coloca doutor no jaleco dele e ninguém questiona? Por que que o advogado sai da faculdade e coloca doutor fulano de tal advogado e ninguém questiona? Por que que o fisioterapeuta coloca doutor e ninguém questiona? Por que que o dentista coloca e ninguém questiona? Por que que o nutricionista coloca e ninguém questiona? Por que que o biomédico coloca e ninguém questiona? Porque isso é cultural. E nós temos que quebrar essa cultura e construir uma outra cultura de que enfermeiro também é doutor, que enfermeiro também sabe de assistência, que enfermeiro estudou e é inteligente e é capacitado para isso. E de fato, a conclusão desse vídeo. Eu concordo, sim, que doutor, por titulação, é quem fez doutorado. E se tem uma resolução que me respalda, que me dá o livre-arbítrio de escolher entre utilizar ou não, por que que eu não posso usar se eu tenho uma legislação que me respalda? Não estou cometendo nenhum crime. E sim, vou continuar usando esse jaleco. E o dia que eu tiver o doutorado, aí que eu vou ter mais orgulho de falar assim, sou doutora por titulação e doutora por excelência. Porque é isso que eu vejo. Gente, eu sou muito visionária em relação à enfermagem, sabe? Algumas pessoas já falaram pra mim que eu sonho demais, que eu sonho muito alto. E sim, eu sonho muito alto, sabe por quê? Porque faltam pessoas assim na enfermagem. A enfermagem não é uma profissão fácil, não é. O mercado de trabalho não é tão receptivo. E nisso eu concordo com o meu colega de trabalho. Mas eu quero ser a mudança. E eu já estou caminhando por cima dessas pedras e não tem sido fácil. Mas eu queria trazer aqui para vocês essa reflexão que, olha,
como a nossa própria categoria nos trata, né? Ah, o seu técnico nunca vai te respeitar como doutora, mas ele vai respeitar o médico? Que não é superior a ele, que não é o chefe direto dele? Ele vai chamar o fisioterapeuta de doutor e não vai me chamar? Por quê? É isso que a gente tem que começar a trabalhar nas equipes. Por que o técnico de enfermagem vai reconhecer fulano de tal, mas não pode me reconhecer? Por conta da síndrome do coitadismo, por conta da síndrome do vira-lata, ou por se sentir inferior ao enfermeiro? Gente, a gente tem que começar a trabalhar essa questão de hierarquia. A gente tem que começar a trabalhar as nossas relações. E não é porque eu tenho doutora fulano de tal aqui que eu vou ser superior ou vou ser melhor do que o meu técnico de enfermagem, não. Mas eu conquistei esse direito de utilizar isso daqui. E eu vou ser respeitada se eu quiser utilizar. Só que ninguém é obrigado, tá? Mas é isso que eu quero plantar aqui hoje. Vamos começar a questionar. Por quê? Por que fulano pode e ciclano não pode? E é isso que importa. Eu sei que é difícil, eu sei que as pessoas provavelmente podem não reconhecer o enfermeiro como um doutor no dia de hoje, mas quem sabe amanhã? Quem sabe se outras Larissas, Ingrid surgirem por aí e começarem a plantar essas sementes, começar a construir o seu legado de que enfermeiro é doutor, de que enfermeiro é doutor, de que enfermeiro é bom, de que enfermeiro é excelente, de que enfermeiro é quem faz assistência, de que o enfermeiro é quem é a base, de que a sociedade precisa saber quem é o enfermeiro, certo? E outra coisa, gente, só para finalizar mesmo o vídeo que eu acabei de me lembrar. Eu quero ser reconhecida como doutora ou como enfermeira? Eu quero ser reconhecida pela minha excelência, independente do nome que eu tenho aqui. Por isso que na resolução fala que ela é um plus, é um livre-arbítrio. Se você quer ser reconhecido como doutora fulano de tal enfermeira, é um direito seu. Se você quer ser reconhecido como a Larissa que trabalha no hospital fulano de tal, é um direito seu, né? Ah, eu quero ser a Maria, reconhecida como enfermeira do setor tal. Ah, não, eu quero ser o João, reconhecido como doutor João, enfermeiro da UTI. É um direito seu. E ninguém vai tirar esse direito de você, a não ser pela lei, tá? Então comecem sim a se impor nesse quesito. Lógico, nada pela violência, nada pela força, mas comecem a trabalhar, comecem a não ter medo de utilizar algo que é nosso. Porque a valorização também vem de nós, sabe? Acho que ficou claro aqui o meu pensamento. Como eu falei para vocês, eu tenho sim esse direito, como você também que está me assistindo tem, e eu sou visionária. Eu acho que a enfermagem tem um potencial grandíssimo, só falta mesmo a gente jogar essa síndrome do vira-lata para lá, para que a gente suba na profissão. E é isso. Enfermeiro não é menos do que ninguém, enfermeiro é sim doutor, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, e é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!